No vídeo de hoje falaremos sobre o romantismo. Faremos 2 vídeos sobre este assunto. No de hoje abordaremos o romantismo como um todo, em outro vídeo falaremos especificamente da ópera romântica, para evitar que o vídeo se torne muito longo e cansativo. O período romântico sucedeu ao período clássico e historicamente coincide com o auge da Revolução Industrial, ocupando a maior parte do século XIX e o início do século XX, especialmente as 2 primeiras décadas. A música do romantismo se caracterizou por ser subjetiva e altamente pessoal, essencialmente rompendo com os paradigmas rígidos das formas. Além disso, o romantismo é o período com maior número de compositores e de peças comumente executadas. E por isso mesmo que esse vídeo será o mais longo. Ainda assim, as formas consagradas no Barroco e no Classicismo continuaram a ser desenvolvidas e aperfeiçoadas no Romantismo. Os precursores da música romântica foram Ludwig van Beethoven, que foi o primeiro compositor a ser chamado de romântico pelos seus contemporâneos, mas também Franz Schubert e Carl Maria von Weber. A sua ópera Der Freischütz, ou em português O Franco Atirador, foi aclamada como a primeira ópera romântica alemã. A música desses 3 períodos, barroco, clássico e romântico, forma um todo conhecido como período de prática comum e é popularmente chamada de música clássica, embora esse termo seja evitado nos meios eruditos para não gerar ambiguidade com a música específica do período clássico. Vamos começar falando sobre a música para piano. Conforme mencionamos no vídeo sobre o período clássico, o piano substituiu o cravo como principal instrumento de teclado por ter a capacidade de modular a dinâmica, podendo fazer a nota soar mais forte ou mais fraca. Isso ampliou as possibilidades dos compositores, que podiam usar o piano para expressar o que sentiam ou como viam o mundo, ao mesmo tempo que a música passou a exigir mais do pianista. O maior expoente da música para piano foi o húngaro Franz Liszt. Liszt foi aclamado como o maior dos pianistas do século XIX. Dizem que Liszt era capaz de executar peças complexas para piano à primeira vista. Dele são famosas as peças Sonho de Amor número 3 e as Rapsódias Húngaras. Outro dos compositores de música para piano foi o polonês Fryderyk Chopin. Chopin já tinha um estilo bem diferente de Liszt e as suas peças eram tidas como suaves e delicadas. E nós temos ainda o alemão Robert Schumann. Schumann era tido como um mestre da forma pequena e um precursor da música programática, da qual nós falaremos mais adiante. Schumann também foi um compositor de outros gêneros, tendo escrito uma ópera e 4 sinfonias. Quanto à música para concerto, escrita para orquestras e outros instrumentos, os principais nomes são Felix Mendelssohn, Mendelssohn foi autor de 5 sinfonias e da obra Sonho de uma Noite de Verão, da qual faz parte a famosa Marcha Nupcial, frequentemente tocada nos casamentos de hoje em dia. Também autor de uma obra muito grande para piano, que foram as Canções Sem Palavras. Temos também Johannes Brahms,
Brahms era um compositor alemão também, que ainda sob influência do classicismo, mantinha um rigor muito formal nas suas obras. Algumas delas são a abertura a festival acadêmico, as 4 sinfonias e ainda alguma música sacra. Ele escreveu também música sacra, apesar de se constar historicamente que Brahms era ateu. Ainda temos Anton Bruckner, Bruckner foi autor de diversas sinfonias também, e Bruckner teve também uma boa contribuição na obra religiosa católica. Ele escreveu muita música sacra também, e foi um compositor muito destacado pela contribuição nas 2 frentes, na música de concerto, na sinfonia particularmente, e na música sacra. E ainda Antonín Dvorak. Dvorak foi um dos mais versáteis compositores do seu tempo, e são famosas as suas sinfonias número 8 e 9, além de algumas das suas óperas, que nós vamos citar em outros vídeos. Dvorak também escreveu a Suíte Tcheca, que é uma obra muito famosa. Ele, na realidade, escreveu para diversos gêneros musicais, mas ele teve uma importância muito grande na música de concerto. Ainda dentro da música de concerto, nós temos os 2 virtuosos do violino, o italiano Niccolò Paganini Apesar de Paganini ter sido cronologicamente mais inserido no período clássico, ele já seguiu padrões estéticos já tipicamente românticos. Ele viveu até 1840, por isso pegou já uma boa parte do romantismo. E o espanhol Pablo de Sarasate, já de uma geração posterior a Paganini. No período romântico esteve muito em voga a chamada música programática, que nada mais é que o uso da música para contar uma história. Existem 2 gêneros mais importantes na música programática. A suíte, que diferente do barroco, passou a ser um conjunto de pequenas peças musicais que seguem um programa narrativo. A palavra suíte também foi usada para versões orquestradas e reduzidas de conjuntos de números de óperas e balé. E ainda o poema sinfônico, que é uma peça orquestral que busca também seguir um programa, podendo ser formado por uma ou mais partes. O primeiro compositor de que vamos falar é o compositor Hector Berlioz. A primeira obra de Hector Berlioz que se enquadra no conceito de música programática, e também a sua obra mais conhecida, é a Sinfonia Fantástica. Uma é a obra narrativa, é uma sinfonia em 5 movimentos. Pela primeira vez, Berlioz incluiu um movimento a mais na sinfonia. Isso não foi a primeira obra que teve 5 movimentos. A Sexta Sinfonia de Beethoven, a Pastoral, também era em 5 movimentos. Mas cada uma das partes, cada um desses movimentos que nós chamamos, conta um episódio da história que ele busca narrar por meio do som. É uma história sobre a vida de um artista e uma paixão que ele tinha. Disse até que é uma obra, de certa maneira, autobiográfica, falando sobre situações que o próprio Berlioz viveu. Outras obras de Hector Berlioz incluem Haroldo na Itália, Romeu e Julieta, que também é uma obra até hoje muito famosa de Shakespeare, mas que, como tantas outras obras que nós vamos citar mais adiante, também foram muito usadas na literatura universal e também influenciaram muito outra música e outras artes também do século XIX. A Grande Sinfonia Fúnebre Triunfal,
e algumas outras obras que não se enquadram nesse conceito. As aberturas sinfônicas, a Messe Solennelle, Missa Solene, a Grand Messe Mort, Grande Missa dos Mortos, e a Danação de Fausto, que é uma obra que não se enquadra nem entre a ópera e nem entre o oratório. É uma obra relativamente híbrida, uma obra que entra nos dois gêneros. É uma composição que foi descrita pelo próprio Berlioz como uma lenda dramática. Além desta, temos o oratório A Infância de Cristo, 4 cantatas e 4 óperas, que nós vamos citar no artigo referente às óperas que nós vamos no próximo vídeo. Um outro compositor que nós temos também é, novamente, Franz Liszt. Além de Liszt ser um exímio pianista e compositor para piano, Liszt também foi o primeiro grande expoente do poema sinfônico, sendo seus principais Le Prélude, os Prelúdios, Orfeus, Prometeus, Mazepa, Hungaria, Festklang, em alemão isso significa sons festivos, Héroïde funèbre, Sinfonia Dante, uma obra baseada na Divina Comédia de Dante Alighieri, e a Sinfonia Faust, baseada no poema homônimo de Goethe, uma outra obra que também teve grande influência sobre os compositores do século XIX. Em português, normalmente esse nome Faust é traduzido para Fausto, é identificado como Fausto. E Liszt também escreveu centenas de outras obras em todos os gêneros, principalmente para o piano, como nós já citamos aqui. Um outro compositor que nós vamos citar é um grande expoente também da música norueguesa, que foi Edvard Hagerup Grieg. Grieg foi autor das seguintes suítes: Per Gynt 1 e 2, duas suítes de 4 movimentos cada uma, e com obras muito famosas, com algumas melodias muito famosas. A suíte Holberg, que é uma homenagem à música do século XVIII. A suíte lírica para orquestra. A suíte Sigurd Jorsalfar. As peças líricas, que essa coletânea de peças líricas tem 66 peças curtas para piano, cada uma delas tem um título diferente. Dá para enquadrar de certa maneira como música programática, mas elas não contam uma história linear. Cada uma delas tem um tema diferente. E as outras obras: a abertura concertante no outono, o concerto para piano em Lá maior, provavelmente junto com as suítes Per Gynt 1 e 2, a obra mais famosa de Grieg, e as suas sonatas para piano e instrumentos de cordas. O próximo compositor que vamos abordar é o francês Gabriel Urbain Fauré. Fauré é um compositor que já tem uma obra mais reduzida e escreveu as suítes Pelléas et Mélisande, que também, assim como Romeu e Julieta, como Faust, é uma obra que influenciou bastante as artes do século XIX e do século XX também, dado que é uma obra já do final do século, escrita por Maurice Maeterlinck. Masques e Bergamasques e a suíte Dolly para piano. Além destas, Fauré também escreveu uma missa de Requiem, que juntamente com o Requiem de Mozart é uma das mais famosas missas do repertório, uma pavana, uma elegia
A elegia é uma espécie de música escrita em memória de uma pessoa falecida, uma peça de caráter meditativo, geralmente não, quase sempre de andamento bastante lento, e a ópera Penélope. Por último, nós falaremos sobre Bedřich Smetana. Smetana escreveu a abertura sinfônica Hakon-Yar, mas a mais famosa obra de Smetana é o ciclo de 6 poemas sinfônicos, chamado de Má vlast, que em tcheco significa Minha Terra. Smetana foi um dos mais importantes nomes do nacionalismo boêmio e a sua obra buscava retratar aspectos do seu país. Os poemas que compõem essa série são Vyšehrad, ou o Alto Castelo, Vltava, ou o Moldávia, que é o nome do rio que corta a cidade de Praga. Aliás, esse é o mais famoso e mais executado poema sinfônico dessa série. Šárka, que é o nome de uma guerreira da história boêmia. Z Českých luh a hájů, ou dos bosques e campos da Boêmia. É muito importante aqui dizer que a Boêmia é parte da atual República Tcheca, inclusive ao local onde fica a capital. Essa raiz česky, česko, tcheco, se refere principalmente à Boêmia, que forma junto com a Boêmia, forma junto com a Morávia e com a Silésia, o país que hoje nós conhecemos como República Tcheca. E ainda os poemas Tabor, que é o nome de uma cidade do sul da Boêmia, e Blanik, que é o nome de uma montanha local, que é bastante famosa por causa de suas lendas. Smetana também foi um importante compositor de óperas. Nós vamos falar sobre isso no próximo artigo, sobre o romantismo, que nós vamos abordar somente a ópera. Uma outra característica da música romântica é a música ligeira. Enquanto a música do barroco e boa parte do classicismo era voltada para a corte, no romantismo já se buscava atender os gostos não só da nobreza, mas também da burguesia. Assim, muitos compositores se dedicaram a escrever música para as danças de salão, que eram então muito populares na Europa. O povo gostava bastante disso, principalmente em Paris e em Viena, que eram os centros intelectuais da época. Entre essas danças de salão, nós temos a mazurka, que é de origem polonesa, a polka e, acima de todos eles, a valsa, bastante popular até nos dias de hoje. Um outro gênero de música ligeira é a opereta, que é a forma ligeira e popular da ópera, antecessora da comédia musical moderna. Aqui é importante explicar que as histórias cantadas nas operetas têm sempre um componente humorístico, mas opereta não é sinônimo de ópera cômica. A expressão ópera cômica não diz respeito ao enredo. Esse é o nome que os franceses davam, opéra comique, para as óperas que têm os trechos falados, que elas não são inteiramente cantadas, independentemente da história ser uma comédia ou não. Os principais expoentes da música ligeira foram Emil Waldteufel, compositor francês e alemão. Ele era de uma região que em parte da vida dele pertenceu à França, em outra parte à Alemanha, região lá da Alsácia, e é o autor de muitas valsas, entre as quais as mais famosas provavelmente são a Valsa dos Patinadores e a Valsa Estudantina. Jacques Offenbach, também um compositor da esfera cultural alemã e francesa. Ele era nascido na Alemanha, mas radicado na França. Foi um prolífico autor de operetas, talvez a mais famosa opereta dele seja Orfeu nos Infernos.
e também escreveu uma ópera séria chamada Os Contos de Hoffmann. Sir Arthur Sullivan Sullivan foi um compositor bastante célebre na música teatral do período vitoriano, lembrando que a Grã-Bretanha era uma potência econômica no século XIX, mas produziu relativamente pouca música. Sullivan foi um desses poucos nomes que se destacaram na música britânica. Temos ainda Franz Lehár, foi autor da opereta Viúva Alegre e também da valsa Ouro e Prata, entre diversas outras peças, mas essas duas são as mais famosas dele. E ainda nós temos Franz von Suppé. Franz von Suppé era nascido no território que hoje pertence à Croácia, mas na época dele pertencia à Áustria. Ele era inclusive um compositor etnicamente austríaco. E as obras mais famosas dele são as operetas Poeta Camponês e Cavalaria Ligeira. Mas os maiores expoentes da música ligeira do período romântico foi a família Strauss. Patriarca da família, Johann Strauss já era celebrado no tempo dele como um compositor de bastante talento e tem como obra mais famosa a Marcha Radetzky. Mas o seu filho, Johann Strauss também, geralmente chamado de Johann Strauss filho para diferenciar do pai, era também um compositor de valsas importante e é realmente o pai da valsa vienense. Quase todas as valsas famosas que nós temos nos dias de hoje são de autoria dele e provavelmente a mais famosa dele, que se tornou um hino não oficial da cidade de Viena, onde eles viviam, que é o Danúbio Azul. E ainda Joseph Strauss e Edvard Strauss, irmãos de Strauss filho, os dois também filhos do Johann Strauss pai, que também se dedicaram à música, também foram compositores. Indo mais para o leste, nós vamos falar sobre o movimento nacionalista na Rússia, patrocinado pelos czares Alexandre I e posteriormente Nicolau II, da dinastia dos Romanov, um movimento muito importante dentro do contexto romântico. A primeira tentativa de escrever uma música genuinamente russa partiu de Mikhail Glinka. Glinka foi um compositor muito cosmopolita, que viveu na Itália, na França e na Espanha, e levou uma bagagem musical muito grande para a Rússia, que era a terra natal dele, com as seguintes óperas: Ivan Susanin, ou do título original chamado Uma Vida pelo Czar, e Ruslan e Ludmila. Também a obra Kamarinskaya, a obra Patrotcheskaya Pensnia, ou chamada também Canção Patriótica, que foi por muito tempo considerada o hino nacional russo e teve esse status também durante o governo pós-soviético de Boris Yeltsin. Hoje os russos não chamam mais essa música de hino nacional porque faz recordar os tempos do Boris Yeltsin, que é um período de que os russos não gostam de lembrar. E ainda duas músicas de inspiração espanhola, que são a Rota Aragonesa e Uma Noite de Verão em Madrid. Após Glinka, nós tivemos o Moguchaya Kuchka, que foi um grupo de 5 compositores russos destinados a desenvolver uma escola musical tipicamente voltada para temas russos. Esse nome, Moguchaya Kuchka, significa em russo o Poderoso Monte,
Mas muito da literatura musical que existe, da literatura acadêmica, eles são simplesmente chamados de o Grupo dos Cinco. São eles: Mili Balakirev, Balakirev foi o fundador do grupo, por isso, embora a obra dele não seja tão famosa hoje, mas é muito importante citá-lo. Alexander Borodin, Borodin era autor da ópera O Príncipe Igor, também escreveu algumas outras peças, mas além da música, Borodin se dedicou muito à química, que era a sua profissão principal, junto com a música. Na realidade, ele era muito mais químico do que músico. Borodin se descrevia muito mais como um compositor de fim de semana. Ele foi um químico importante na área de pesquisa sobre aldeídos e quem fez faculdade de química muito possivelmente estudou Borodin. Ele foi aluno de Mendeleev, esse o autor da tabela periódica, mas isso também não impediu que Borodin tivesse esse grande papel também no movimento nacionalista russo. Foi um homem que se destacou em duas áreas do conhecimento humano. Temos ainda César Cui, Modest Mussorgsky, e provavelmente o mais famoso deles, que é Nikolai Rimsky-Korsakov. Rimsky-Korsakov foi autor de muitas óperas, foi autor de uma suíte chamada Scheherazade, sobre as histórias das Mil e Uma Noites, e foi também um dos nomes importantes no nacionalismo russo, até porque ele, a exemplo de Borodin, também não se dedicou somente à música, ele foi um militar muito destacado também no seu tempo. Porém, a grande estrela da música russa foi, sem dúvida nenhuma, Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Ele não pertencia ao grupo dos cinco compositores porque ele não queria se comprometer tanto com a estética preconizada por eles. Ele queria escrever música de uma outra forma, um estilo mais cosmopolita. Ele não queria se comprometer com nenhum movimento estético fixo. Mas Tchaikovsky foi um dos mais versáteis compositores de todo o período romântico e até mesmo da história da música, tendo escrito música para diversos gêneros, praticamente todos os que existiam no seu tempo. As obras principais de Tchaikovsky são as suas 11 óperas, dentre as quais Eugênio Onegin, Pique Dame, ou A Dama de Espadas, essa ópera normalmente é apresentada em francês, Mazepa. 3 balés, nós vamos apresentar o nome russo deles, mas muita gente com toda a probabilidade conhece, já ouviu o nome em português deles e conhece a música. São Lebedinoye Ozero, também chamado de O Lago dos Cisnes em português, Spiashaya Krasavitsa, ou A Bela Adormecida, e Shchelkunchik, ou O Quebra-Nozes. Tchaikovsky também escreveu 7 sinfonias, 3 concertos para piano. O primeiro deles é o mais famoso, o concerto número 1 de Tchaikovsky é muito famoso. A Liturgia de São João Crisóstomo, que é um grupo de várias peças religiosas escritas no idioma eslavo eclesiástico, que é usado como um idioma litúrgico nas igrejas orientais, nas igrejas dos países do leste europeu, a Serenata para Cordas, as 6 suítes orquestrais,
A abertura 1812, que é muito famosa também, além de várias outras peças do mesmo gênero, mas essa se tornou especialmente famosa. E, como dissemos, também diversas outras obras para diversos outros gêneros e instrumentações. Nós vamos falar agora sobre o romantismo tardio. O romantismo tardio já é um movimento de transição para o modernismo, mas não teve, assim como houve com o classicismo e com o barroco, uma data de corte aceita por toda a academia como o final do romantismo. Porque muitos compositores ainda seguiam a estética romântica enquanto o modernismo estava acontecendo. Por essa maneira, os compositores do romantismo tardio, nós entendemos de certa forma que são os compositores que escreviam música já numa estética de transição e que coexistiram com compositores modernistas. Os três principais foram Gustav Mahler, Richard Strauss, que é muito importante dizer que Richard Strauss não tem nada a ver com Strauss das valsas, com a família Strauss, até inclusive pela nacionalidade. O Johann Strauss e seus filhos eles eram austríacos, enquanto Richard Strauss era alemão. E também Sergei Rachmaninoff. Por fim, o período romântico é o período em que nós temos pela primeira vez mulheres escrevendo música e que perduraram até os dias atuais, com uma obra relativamente bem sucedida. Nós temos duas compositoras que, embora elas fossem parentes de outros compositores consagrados, também tiveram uma relevância bastante grande para a música e para o repertório atualmente, que inclusive está sendo muito buscado pela renovação. Está se buscando refazer muito a música delas hoje em dia. São elas Fanny Mendelssohn, a irmã mais velha do compositor Felix Mendelssohn, e Clara Schumann, a esposa do compositor Robert Schumann. Agora nós falaremos do romantismo em Portugal e no Brasil. Falando especificamente de Portugal, existem dois compositores dignos de nota que podemos citar. José Viana da Mota foi nascido em São Tomé e Príncipe, hoje em dia é um país africano independente, mas na época era a colônia de Portugal. Nós temos aí o primeiro compositor saído da África. E Augusto Machado. Já no Brasil, o período romântico coincide com a época do Império. O Brasil imperial viveu uma época de ouro na produção intelectual e artística, e com a música isso não foi diferente. Os nomes que nós vamos citar são Francisco Manuel da Silva, Francisco Manuel da Silva é muito lembrado por ser o autor do Hino Nacional Brasileiro, da música do Hino Nacional Brasileiro, que não foi composta com esse propósito. Ela se chamava inicialmente Marcha Triunfal e foi executada, inclusive, na coroação do imperador Pedro II. O texto que nós temos hoje, de Joaquim Osório Duque Estrada, foi escrito quase um século depois. Elias Álvares Lobo,
Gomes Lobo foi o autor da primeira ópera genuinamente brasileira, com texto em português, que se chamava A Noite de São João. E um detalhe interessante é que ele teve várias de suas obras perdidas, mas algumas delas foram recuperadas. Uma obra bastante interessante é a Oratória de Nossa Senhora da Conceição, que teve a sua estreia não antes do ano de 2004. Leopoldo Míguez. Leopoldo Míguez já é da segunda metade do século XIX. Ele é autor da ópera Os Saldunes e do hino da Proclamação da República, e autor de uma série de outras obras menos conhecidas. Temos também Alberto Nepomuceno, que é aclamado como o pai do nacionalismo da música brasileira. Alberto Nepomuceno foi um compositor que influenciou muito a geração posterior, que foi o modernismo. Boa parte da música nacionalista brasileira se deveu a ele, começou com ele. E ainda nós temos Antônio Francisco Braga. Francisco Braga era conhecido como Chico dos Hinos no seu tempo, por ser autor de muitas marchas e hinos que para várias situações, inclusive o hino à bandeira brasileira, com texto de Olavo Bilac, é de autoria dele. E ele escreveu também algumas óperas, como foi Jupira e O Contratador de Diamantes. Francisco Braga estudou bastante na Europa, foi um compositor que teve muita influência dos nomes importantes da Europa e trouxe isso para o Brasil. Porém, o nome mais bem-sucedido do romantismo brasileiro, sem nenhuma dúvida, foi Antônio Carlos Gomes. Carlos Gomes foi um nome de muito sucesso não somente no Brasil, mas também na Itália. Ele era nascido em Campinas, interior de São Paulo, e levou boa parte do conhecimento da cultura brasileira para a Europa, principalmente para a Itália, onde ele se apresentava diante de vários grandes nomes da ópera italiana daquele tempo. Era uma figura famosa na Itália durante o seu tempo. Ele escrevia algumas óperas em italiano para atender a audiência local, mas com temas relacionados à cultura brasileira. As obras principais de Carlos Gomes são as óperas A Noite do Castelo, Joana de Flandres, Il Guarani, que apesar de ter o libreto em italiano, é uma adaptação do romance O Guarani, de José de Alencar, Fosca, que é uma obra europeia, tipicamente europeia, mas homenageada numa escultura na cidade de São Paulo, perto de uma fonte lá no Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo, Salvator Rosa, Maria Tudor, Lo Schiavo, ou O Escravo, mais uma ópera de temática brasileira, e Condor. E Carlos Gomes também é o autor do poema sinfônico Colombo. Carlos Gomes, na realidade, escreveu muitas outras obras além dessas, escreveu muitas canções, algumas até famosas, tanto no seu tempo quanto nos tempos atuais, mas ele se notabilizou principalmente por causa de suas óperas. E agora, para a surpresa de muitos, nós temos ele mesmo, o imperador Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal.
desconhecido esse lado pela grande maioria dos brasileiros, pela esmagadora maioria, eu diria. Mas Dom Pedro teve sim uma educação musical e escreveu algumas obras dignas de nota, dignas de serem apresentadas. Provavelmente a mais famosa deles é o Hino à Independência, cuja melodia, a música mesmo, foi escrita por ele, não foi a letra, foi a música mesmo. Um Te Deum, a Antífona de Nossa Senhora, o Credo do Imperador, a Missa em honra ao Papa Leão XII, o Responsório para São Pedro de Alcântara, o Hino a Dom João, o Hino de Ação de Graças, o Hino da Carta Constitucional e o Hino Novo Constitucional. Por hoje é isto. Espero que tenham gostado. Inscrevam no nosso canal e ativem as notificações. Assim estarão ajudando o canal a crescer. Um grande abraço e até a próxima.